Olá, gente, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Traição e Redenção, dorama K-drama, composto por 8 episódios, e está disponível no Disney+. Toda história precisa de uma boa execução, correto? Porém, mesmo com uma boa execução, essa história precisa de uma narrativa sólida, que tenha elementos para mantê-la atraente a quem está assistindo, no caso eu. E o que eu quero dizer com isso é que Traição e Redenção tinha muita coisa boa mesmo, mas com uma narrativa fraca. Nos é apresentada uma história fascinante, né? Essa história de cirurgias clandestinas, uma inimizade entre médicos superdotados, tudo de bom aqui, né? E nós temos a Jung-seok, uma neurocirurgiã extremamente talentosa, e esse talento chega a ser quase um poder assim impressionante, porém tem um imenso desequilíbrio emocional e psicológico. Ela sente-se traída e, ao perder sua licença para exercer a medicina, esse sentimento de traição é direcionado ao seu mentor, que de fato foi o responsável pelo que aconteceu a ela, que é o Jeong-ki. Aqui tá certinho as pronúncias? Não tá, mas vamos relevar, tá bom? Ele é um médico brilhante também, e ele vê na Seok a paixão que ele tinha. Então ele se reconhece nela. Porém, com o ato dela, que para ele não tinha perdão, Deok resolve acabar com a proeminente carreira da Seok, até que se encontra doente e só tem uma única pessoa que ele conhece que tenha habilidade para operá-lo, que é a sua antiga pupila. Então ele começa a procurá-la para tentar assim convencê-la a realizar um plano que ele tem em mente. Ele não conta para ela, mas ele está com esse plano. Seok, não podendo exercer essa paixão pelos meios legais, ela envolve-se em cirurgias clandestinas, se tornando nesse meio muito prestigiada. Os 2 primeiros episódios são ótimos. É um bom ritmo, com uma história cheia de potencial. Porém, com o correr da trama, o drama foi perdendo força. Essa falta de progresso na trama começa pelas principais personagens. E assim, aqui eu não estou falando dos atores e suas atuações, né, das suas interpretações. Eu me refiro unicamente aos personagens, né, o roteiro mesmo. Começa com a Seo, que é uma protagonista assustadora, com traços psicopáticos, porém, à medida que o drama ia acontecendo, a personagem não conseguiu transmitir aquelas vibrações sombrias e perturbadoras. Então, e à medida que a história foi se passando, ela foi se tornando cada vez menos assustadora e se transformou em alguém que deveria ser intimidadora para alguém desequilibrada. E de novo digo, eu não estou falando da atuação, é uma questão de roteiro, que torna essa personagem tão promissora em algo superficial e inconsistente. A atuação da Park Eun-bin é muito boa. Isso porque ela é uma boa atriz, né? É muito versátil e fez uma série fria e com magnetismo, e realmente me fez acreditar em seu desequilíbrio e inconstância. Não tinha como saber qual seria a atitude que ela tomaria em certas ocasiões, e ela fazia isso sem destoar do que já conhecíamos dela até aquele momento. Quando eu falo que a personagem não evolui, não é culpa dela, é porque o roteiro não faz com que essa personagem vá sempre evoluindo. Enfim, era isso que eu queria dizer, ok? Passando agora para o papel do veterano ator Soo Kyung-woo. É assim que se pronuncia? Não é não. Então ele fez, como já disse, né, o Deong-woo. Né? Então, vamos lá. Sua atuação é ótima.
mas o personagem em si limita o potencial desse grande ator. Eu tenho aqui uma resenha no canal de outro trabalho dele, que é Turbilhão, e que está também na Netflix, também não, porque isso não está na Netflix, né? Tá na Netflix. Seu personagem não tem, aqui nesse drama, o personagem dele não tem o impacto que merecia na história. Ele é um assassino. O que vimos foi ele matando para proteger a história da Seok. Mas e aí? Quantos ele já teve que matar ao longo de sua vida para estar onde está, para conseguir alguma coisa? Claro, tem um amigo que ele queria matar, que nós vimos lá, né, no início da história. E ela o impediu, e foi isso que gerou a ruptura entre os dois, né? Mas no passado, bem no passado, quantos seriam os interesses por trás de seus atos? E quantas pessoas foi obstáculo e ele teve que tirar esses obstáculos, né? Porque ele vê assim pessoas como obstáculos e ele remove. Sim, porque eu presumo que ele teria outros momentos de aniquilador, né? E não. Aqui o roteiro não esclarece. E eu acho que seria muito necessário. Porque esse personagem precisava ser assustador. Ele precisava ser medonho. Mas como a gente não visita o passado dele, não ficamos sem saber. E por falar nesses crimes, a Seog foi nos apresentada como alguém que comete tais atos com pessoas más. Então, qual é a do roteiro? Mostrar que ela tem motivos e assim humanizá-la ao espectador e até, se é que é possível, desculpá-la por tais atitudes. Será que é isso? Ela não se vê como uma psicopata. Isso eu sei por causa de uma conversa com seu assistente, em que ele faz um questionamento e ela revida. E depois vemos ela dando ênfase a isso quando fala de seus cachorros. Afinal, roteiro, ela é psicopata ou ela não é? Ela sente amor, né? Porque ela diz amar os cachorros e a gente vê aquela preocupação. E aí? Como digo, o roteiro não esclarece esse ponto. Gente, parece que eu não gostei do dorama falando assim, né? Mas eu gostei sim. Não tem como não gostar. A minha análise é em cima da alta expectativa que eu estava com ele. E essa é a questão, né? Quando você vai com muita sede ao pote, a experiência pode ficar contaminada. E assim, quando o dorama ia se aproximando do fim, os segredos não tinham impacto e a história se tornava cada vez mais fraca. Eu ficava sempre me perguntando, é só isso mesmo? Tanto suspense, pra que mesmo? Porém, é assim, trata-se de uma boa produção, com um elenco excelente, tem umas cenas das cirurgias que são fascinantes, filmadas com precisão, com o intuito de nos mostrar a natureza fria e calculista dos personagens. O confronto final entre o Duke e a Seog é envolvente e emocionalmente cru. E ao decorrer da narrativa, a questão da vingança vai dando espaço para uma redenção trágica. Na verdade, a vingança em si a gente não vê mesmo, não tem esse peso, essa é a questão da vingança aqui no drama. Mas assim, ainda vale a pena assistir. Eu, quando comecei a assistir, não houve todo aquele envolvimento, lógico, como eu disse, porque a história é fraca mesmo. Porém, o meu desapontamento com esse drama, se não deixei bem claro, agora eu deixo, é justamente por conta de que trata-se de uma produção boa, com atores excelentes, porém a história não consegue envolver e não consegue entregar o que promete. Mas, porém, se você procura um dorama que tenha esses elementos de cirurgias clandestinas, com dois opositores fortes e que querem, cada um quer de um outro uma coisa diferente, né? Ela quer uma vingança, ela quer a destruição dele, ele quer que ela opere, mas também ele quer de alguma forma ensinar uma coisinha para ela, uma coisinha, eu não entendo. O querer dele, gente, achei tão fraco tudo aquilo. Enfim, porém, com elementos excelentes, boa direção,
fotografia excelente, atuações assim perfeitas. Então, se você busca isso, Vingança e Redenção é feito para você. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Tchau.